Pessoal, tudo bem? Hoje então eu quero trazer um assunto aqui que é muito recorrente na loja, né? Dúvidas sempre em relação às gorduras, né? Quais são as gorduras mais saudáveis? Quais nós devemos evitar? Oi, Ná, tudo bem? Quem for chegando, dá um oizinho. Então, bom, eu quero deixar aqui, né, registrado a preocupação que as pessoas têm em relação às gorduras, né? Você também evita as gorduras, evita todo tipo de gordura? Será que tem aquelas que são mais benéficas para o nosso corpo? Aquelas que são necessárias para o nosso corpo, não é mesmo? Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, apresentar algumas gorduras e óleos que nós temos aqui na loja, quais são as mais indicadas, em que momento. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, que eu senti a necessidade, né? Até porque nós temos aqui na loja o óleo de palma orgânico, o óleo de palmiste, e são gorduras ainda pouco divulgadas, né? E surgem muitas dúvidas, né? Quando utilizar, de que forma, se é uma gordura resistente ao calor ou, né, em que situação nós podemos utilizar. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. E se tiver alguém, né, que você acha interessante, que assista essa live, compartilha, né, chama para participar, porque nós vamos falar aqui de saúde, né? Saúde e qualidade de vida, que esse é o nosso objetivo. Então é importante a gente saber que as gorduras são necessárias sim para o nosso corpo, né? Nós precisamos da gordura. Vou falar aqui em que momento, onde, né, o nosso corpo precisa de gordura. E lembrando que de 30% a 40%, né, da nossa ingestão diária deve ser sim fonte de gordura. Mas quais são as gorduras que nós mais oferecemos, né, para o nosso corpo, na nossa ingestão diária? Então, as gorduras, lembrando que elas são necessárias, né, para a digestão das proteínas. Olha só, se nós consumirmos proteínas sem nenhuma fonte de gordura, a digestão da proteína vai ficar difícil, né? Vai ser mais delicado para o nosso corpo. Então, pessoas que ainda fazem uso, né, ainda ingerem, vamos dizer, leite desnatado, leite seria um outro assunto para a gente falar num outro momento sobre a questão dessa proteína, né? Mas quem ainda faz ingestão de leite, opta por leite desnatado, por exemplo, vai ter dificuldade na digestão das proteínas, né? A proteína, a gordura é importante para o raciocínio, para a absorção do cálcio. Olha só, para absorvermos o cálcio, nós precisamos da gordura, né? Para absorção dos carotenoides, então, para absorção, por exemplo, da vitamina A presente nos legumes, nós precisamos de uma fonte boa de gordura, né? Especialmente para absorção na parede do intestino. Nós só conseguimos absorver a vitamina A, D, E K na presença de gorduras, né? Nós precisamos das gorduras para absorção, para produção dos ácidos biliares. E a gravidez também é um momento muito importante onde nós precisamos de boas fontes de gorduras, né? Então, as gorduras, elas são definidas pelo número de ligações de carbono e hidrogênio, né? Eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque senão o assunto ficaria muito extenso. Mas para você entender um pouquinho, as gorduras, elas são classificadas em saturadas, monoinsaturada e poliinsaturada. Isso tudo vai depender do número de ligações de carbono e hidrogênio, né? As gorduras saturadas, né, presentes normalmente nos alimentos de fonte animal, elas são predominantemente gordura saturada. E a gordura saturada, ela tem uma característica muito importante. Ela é
mais resistente ao calor, né? E ela também, quando em excesso no nosso organismo, ela se transforma em gordura monoinsaturada, né? Porque hoje nós temos assim ainda uma cultura de ter medo, né, das gorduras saturadas. Mas nós vamos falar quais são as gorduras saturadas mais indicadas. Olá, tudo bem? Bom dia! E então nós estamos falando aqui hoje das gorduras. Quais são as gorduras benéficas para o nosso corpo? Quais são as gorduras mais indicadas para o aquecimento, né? E hoje o que nós vemos, né? Quais são as gorduras, os óleos mais consumidos pela população, né? Você, né, que está me assistindo, qual tipo de óleo você utiliza na sua casa? Certamente você deve utilizar uns em maior, outros em menor proporção, mas ainda nós temos essa cultura do quê? Do óleo vegetal refinado, né? Quais são os óleos vegetais refinados? Bom, nós temos aí soja, milho, girassol, canola. E por que esses óleos são tão prejudiciais para a nossa saúde? Bom, eles são prensados, né, a altas temperaturas. Isso faz com que, né, nós destruímos todas as vitaminas que teriam ali, né, nessas sementes. Muitos deles são transgênicos, então o óleo de soja hoje ele é todo transgênico. O óleo de canola é um óleo assim altamente prejudicial, tem estudos falando que ele induz ao parto prematuro, pode provocar Alzheimer, aterosclerose, porque o óleo de canola ele é um óleo modificado, porque na verdade não existe a canola, o que existe é a semente cousa, né? E essa semente cousa, além de ser uma semente transgênica, ele é rico em ácido erússico e isso provoca lesões no coração. Então, o que eles fizeram? Eles modificaram esse óleo, né? E criaram um óleo com a característica ou o apelo de ser mais saudável, só que não é. Especialmente, vamos dizer, no Canadá, ele é proibido de ser utilizado em papinhas infantis, né? Então, devemos evitar os óleos vegetais, né? Prensados a quente, né? Esse óleo refinado, esses que eu falei, todos os óleos refinados, mas especialmente a canola. Se você conhece alguém que ainda utiliza canola, envia esse vídeo para que pesquise mais sobre o assunto, né? E tudo que eu falo aqui é o que eu estudo, é o que eu pratico, mas eu sempre digo, você também precisa buscar as suas fontes para você ter confiança naquilo que você vai fazer, aplicar no seu dia a dia, não é mesmo? Então, esses óleos realmente são prejudiciais, devemos evitar. Aqui na loja nós não utilizamos nenhum óleo vegetal refinado, nós não utilizamos. Eu vou falar aqui qual o tipo de gordura, de óleo que nós utilizamos aqui nas nossas preparações, né? Bom, então já entendemos que esses óleos, né, vegetal, todos os óleos, eles também, olha, tem 20 vezes mais ômega 6, né, comparado a qualquer outro óleo prensado a frio. Então isso faz deles um óleo altamente inflamatório, porque existe uma proporção ideal que nós devemos consumir, né, de ômega 6 para ômega 3. E esse óleo, todos esses óleos vegetais, né, refinados, eles têm, né, um teor, olha, chega a 20 vezes mais de óleo de ômega 6. Então, realmente, esse não deve ser uma boa opção, devemos eliminar da nossa cozinha, da nossa casa, né? Então, falei um pouquinho sobre a óleo de canola. Bom, a margarina, né, é uma fonte de gordura também altamente nociva para o nosso corpo. A banha hidrogenada, né, todas elas são praticamente um plástico.
diminui o HDL, que é uma fonte de gordura protetora no nosso corpo. Então devemos evitar, né, margarina, banha hidrogenada, tem ação carcinogênica e hoje essas gorduras são altamente utilizadas onde? Em todos os produtos alimentícios, né, que nós chamamos de produtos alimentícios, que não são comidas de verdade, são fabricados pela indústria alimentícia com esse tipo de gordura, né? Gordura trans, gordura hidrogenada, e é isso que faz, né, o nosso corpo sofrer tanto com essas gorduras, né, por serem altamente inflamatórios. Mas então, quais são os tipos de gorduras saudáveis, gorduras que o nosso corpo reconhece, gorduras naturais, né? Quais são essas opções? Porque nós precisamos, né? Como eu disse no início, olha, para a digestão da proteína nós precisamos da gordura, para produzir ácidos biliares nós precisamos de gordura, né? Na gestação, as gestantes precisam de gorduras. Então, olha só como as gorduras são importantes para o nosso corpo. Entretanto, devemos saber fazer as escolhas, né? E olha só, uma escolha que eu considero assim uma das mais saudáveis que nós temos e que está voltando, porque isso já era praticado pelos nossos avós, pelos nossos ancestrais, que é o que? A banha de porco, né? A banha de porco, se for especialmente, né, uma banha de porco como essa que nós temos aqui na loja, que é a banha de porco orgânica, né? Que eu digo que faz toda a diferença, tá? Aqui, olha, essa é uma banha de porco orgânica, né? Eu já recebi pessoas aqui na loja que questionaram, né? Ah, olha, eu não consegui me adaptar com a banha de porco porque ela tem um gosto muito forte. Olha, isso depende muito de onde veio, como foi criado esse porco, né? Porque, por exemplo, aqui, o porco que nós temos aqui no Terra Ecológica, né? Eles são criados soltos, eles tomam banho de lama, tudo isso é muito importante para definir o tipo de carne que vai ser produzido, né? E o tipo de gordura. Eles só se alimentam com os orgânicos produzidos por nós. Então, eles comem abacate, eles comem cenoura, eles comem abóbora. Então, essa gordura não tem nada a ver com uma gordura, com qualquer outra banha que não seja orgânica. Infelizmente, isso nós temos, né, somente aqui no Terra Ecológica. Então, procure por algo, né, que você conheça pelo menos a procedência, tá? Nós recebemos aqui a linguiça de porco, é maravilhosa, não tem nada comparado, né, para você que se alimenta de carne, lógico. Mas nós vamos falar aqui também de opção de gordura saudável para aquelas pessoas que não fazem, né, que não ingerem nada animal, tá? A gordura, a banha de porco, olha só, quando recebe esse tipo de alimentação, ela vai ser rica em gordura monoinsaturada, que é uma gordura que diminui o LDL, né, que é uma gordura considerada nociva. Ela é rica em ácido esteárico e palmítico, que também é uma gordura saturada, né, que tem benefício para reduzir o LDL. 40% da gordura de porco é formado por gordura saturada. Entretanto, essa gordura é uma gordura benéfica, que melhora até a absorção do ômega 3. Ela é resistente ao calor, você pode utilizar para aquecer, né, na cozinha. E todos esses óleos vegetais refinados que eu disse não poderiam ser aquecidos, porque eles já são inflamatórios. E quando aquecido, eles se torna ainda mais oxidativo, diferente de uma gordura saturada, que ele aguenta alta resistência, né? Tem alta resistência ao calor, então você pode sim aquecer esse tipo de gordura. Então é resistente ao calor, 50% dela é composto por gordura monoinsaturada e 10% poliinsaturada. E olha só, tem um estudo
que diz que pessoas que passaram a ingerir mais gorduras saturadas, né, tiveram um melhor perfil do seu colesterol. Olha só que maravilha, né? Reduziu a pressão arterial e melhorou a gordura, o perfil de gordura corporal. Então, olha, ingerir gordura saturada pode ser benéfico, inclusive, para você manter o seu peso, né? Olha só que super notícia, né? Que muitas pessoas têm medo de gordura saturada, mas nós estamos falando de gordura saturada de boa procedência, né? Então, a gordura de porco seria uma excelente opção para você cozinhar, para você fazer os seus pratos, né? Agora, uma outra gordura que tem uma ação muito benéfica para a nossa saúde, para o nosso corpo, é a gordura do coco, né? Que já é mais divulgada, já está sendo mais falada, né? Embora algumas pessoas ainda tenham medo. Mas olha só, aqui nós temos a gordura, né? O óleo de coco orgânico. Então, isso também já traz, né, um benefício a mais. Mas o que eu quero falar é dos benefícios do coco, né? Então, olha só, ele aumenta HDL. Tem muitas pessoas que têm o perfil lipídico, né, com baixo HDL. E o HDL é o que protege, né, as nossas artérias. Então, olha só, ingerir óleo de coco vai aumentar o seu HDL. Ele também é rico em ácido láurico, que acelera o metabolismo. Olha só, destrói HIV, olha só, destrói o vírus HIV, sarampo, herpes, a bactéria Helicobacter pylori. Quantas pessoas não sofrem, né, com essa bactéria no estômago, né, com gastrite. E olha, nós temos no óleo de coco, né, o ácido láurico que vai destruir essa bactéria. Então, se você conhece alguém que sofre, né, indique e recomende que assista essa live, chame essas pessoas agora, né, envia, né, o aviãozinho, porque tem muitas pessoas sofrendo com a Helicobacter pylori que poderiam consumir. Eu mesma tenho aqui na loja já vários relatos. Tem um cliente, inclusive, que a esposa dele sofria constantemente por utilizar vários medicamentos. Ela tinha Helicobacter pylori e ela sofria com vômitos, e desde que ele começou, né, a oferecer para ela, levou o óleo de coco e ela fez essa experiência, nunca mais ela teve nada. Olha só, em relação a essa questão digestiva, né? Oi, Ná, tudo bem? Quanto tempo? Olha só, eu resolvi gravar essa live agora, assim, não avisei ninguém antes, porque é um momento que tive um espaço aqui, então eu estou aqui gravando e fica aí para depois, né, para as pessoas que poderão assistir num outro horário. Ná, tudo bem? Oi, Cris, quem tá chegando? Bom, então, olha, nós temos na natureza, né, um poderoso bactericida. Olha só, destrói o vírus HIV. Olha só que maravilha, né? Então, especialmente nesse momento de pandemia, incluir uma boa fonte de gordura pode ser fundamental para a nossa prevenção, não é mesmo? E uma outra fonte de gordura, assim, que as pessoas têm medo ainda, eu percebo isso aqui na loja, né? É o que? A manteiga. Quem aí não gosta de uma boa manteiga? Fala a verdade. Olha só, essa manteiga, especialmente, né, uma manteiga orgânica, de um gado criado no pasto. Se ele ficar doente, ele é tratado com homeopatia, não recebeu antibiótico. Então, aqui certamente você vai ter o quê? Benefícios incríveis para a sua saúde, né? Ela, olha, por ser criado, né, em animais de pasto, ela vai ser rica em ômega 3, tem a vitamina A, vitamina D. Olha só, tanto agora que nós estamos falando sobre a importância, né, da ingestão da vitamina D para a nossa imunidade e tantas outras funções que a vitamina nem é uma vitamina, né? É um hormônio.
mas nós conhecemos como vitamina D. Mas esse hormônio atua em mais de 2.000 genes no nosso corpo. Então imagina você saber que você tem a possibilidade de ingerir uma fonte, né, de vitamina D que seu corpo reconhece, absorve, né? Então, sem contar no sabor, né? Quem experimenta essa manteiga, nossa, é maravilhosa, é um sabor, né? E olha, ela é rica em ácido butírico, que combate câncer. Ela é estável ao calor, então você pode sim aquecer um pouco a sua manteiga. Tem o ácido láurico, que também combate vírus, né? Olha que maravilha. E olha, eu vou dar uma super dica para você. Para você saltear os seus legumes, como eu disse, para absorção do beta-caroteno, por exemplo, se você vai fazer uma cenoura, né, refogada, salteada, né, você utilizar a manteiga junto com o azeite vai ser uma fonte maravilhosa de gordura para absorção melhor do seu beta-caroteno, né, por exemplo, está comendo uma cenoura. Como eu comentei no início, nós precisamos de uma fonte de gordura para que esse beta-caroteno seja absorvido. Então, por que não utilizar, né, na preparação um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, né? E assim você vai ter um sabor maravilhoso nos seus legumes, né? Claro que quanto menos aquecer o azeite, especialmente o extra virgem, melhor. Mas um azeite virgem você pode sim aquecer um pouquinho para a preparação, né, do seu legume. Muito melhor do que utilizar qualquer óleo refinado, não é mesmo? Então, olha só, o azeite. Então, saltear ele, né, para melhorar a absorção dos carotenoides. E agora eu quero falar um pouquinho desse óleo que é pouco divulgado, pouco conhecido, que é o quê? O óleo de palma orgânico. Olha só, a gente fala óleo, mas é como se fosse uma gordura, porque ele tem, né, uma presença de uma porcentagem grande de gordura saturada. Mas olha só, o que diferencia ele de uma gordura ruim, vamos dizer? Primeiro, deixa eu falar da onde ele é extraído, né? O óleo de palma, ele é fruto de uma palmeira, de um coco também, um tipo de coco, né? Que seria a espécie palmeira. Ele não tem cheiro, não tem odor, não tem sabor, então ele é neutro na cozinha. É uma excelente opção para quem às vezes não quer o gostinho do óleo de coco, por exemplo, ou não quer sentir, não gosta da banha por ser de origem animal. Então aqui nós temos uma excelente opção. Altamente estável, então você pode aquecer, não vai oxidar. Ela é prensada de forma mecânica, por processo físico, e tem um refino natural, né, onde utiliza ácido cítrico e terra não ativada, diferente de um refino químico, né, que utiliza inclusive soda cáustica. Então olha só o perigo desses óleos, né, esse óleo que você vê lá, né, na prateleira, que fica lá por meses, naquele plástico transparente. Você imagina o quanto foi utilizado ali para manter aquele óleo com aquele brilho, né, com aquela cor e estar ali por tanto tempo, né? Como ele foi refinado? Na grande maioria, é utilizando soda cáustica. Então, olha só, devemos evitar mesmo, né? E rico em antioxidantes, em tocotrienóis, que é vitamina E. Olha só quantos benefícios, né, nós temos na gordura de palma orgânica, tá? Porque essa outra gordura de palma utilizada na indústria alimentícia é uma gordura trans. Aí sim é uma gordura nociva que devemos evitar, né? Então sempre que você vir gordura de palma em tudo que é processado, industrializado pela indústria alimentícia, realmente devemos evitar, tá? O que eu estou falando aqui é a gordura de palma orgânica e nesse método, né? Um método de prensagem natural, né? Que não utilizou nenhum processo químico, nenhum solvente químico, tá? Então esse aqui não foi hidrogenado, olha só, ele já é assim, a característica dele já natural, por conta da presença da grande quantidade de ácido
graxo saturado, 50% é saturado, tá? E a outra gordura, que é assim mais conhecida, que talvez você já tenha ouvido até falar, é a gordura do óleo palmiste, né? Que é considerado uma gordura gourmet. Qual a diferença da palma para o palmiste? Bom, tem algumas diferenças. Primeiro que a palma é extraído da polpa do coco, né, da palmeira. E o palmiste é extraído da amêndoa do coco, então ele tem uma riqueza maior, né, por ser extraído da semente, né, e também da amêndoa, né, do coco. E ele também, da mesma forma, ele foi prensado, né, sem solvente. Ele também é altamente resistente ao calor, inclusive são as gorduras que nós utilizamos aqui na loja para a preparação dos nossos pratos, dos nossos pães. Nós só utilizamos essa fonte de gordura. Por ser também altamente resistente ao calor, não tem sabor, não tem odor, rico em ácido láurico, em ácido graxo de cadeia curta, que é excelente para confecção também de sabonetes, por isso que eu falei que talvez você conheça, né? Para a utilização de sabonetes e para substituir manteiga de cacau, para substituir a manteiga, a margarina. Então, pratos que peçam manteiga, margarina, manteiga de cacau, você pode substituir por essa gordura de óleo, o óleo palmiste, que você vai ter um efeito maravilhoso nos seus pratos, tá? E eles também são ricos em triglicerídeos de cadeia média, que é uma gordura natural e que o nosso organismo absorve, ele não armazena, por isso que nós consideramos uma gordura que auxilia no emagrecimento. Por quê? Porque vai ser utilizado como fonte de gordura, entendeu? Então, oi Adriaci, tudo bem? Então, olha só, quais são os óleos então recomendados para nós utilizarmos na cozinha, né? Esses que eu acabei de citar como óleos benéficos, e nós temos também, olha só, o azeite, que nós também prensado a frio, né? Um azeite de boa qualidade, olha, de baixa acidez, é excelente. Lembrando que a maioria dos azeites vendidos aqui, especialmente no Brasil, eles permitem uma porcentagem de óleo de soja sem que isso seja destacado no rótulo. Então, por isso que comprar azeites importados, por exemplo, esse é um azeite chileno. Olha, esse aqui agora, inclusive a Native já teve azeite chileno e agora, olha, esse aqui é fabricado na Itália. Então, nós temos um outro rigor, né? um outro grau de pureza. Então, fique atento ao azeite que você está comprando. Vale a pena investir num bom azeite, né? Se for para consumir algo que vai trazer benefício para a nossa saúde, para a nossa imunidade, é importante que você conheça a procedência, né? Saiba exatamente aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo, não é mesmo? E o azeite, olha só, 70% dele é composto de gordura monoinsaturada, né? Ácido oleico, que diminui o LDL. Ele é rico também em vitamina E, que previne câncer de mama, previne doenças do coração, né? Então, muito, muito benéfico você ter um bom azeite na sua casa, né? Então, olha, eu acho que eu falei aqui das gorduras, né? Lembrando que uma excelente fonte de gordura para você utilizar no seu dia a dia é o abacate, né? O abacate está sendo muito divulgado, né, nas dietas, especialmente aquelas pessoas que seguem a dieta do Mediterrâneo, dieta cetogênica, tão importante, né, para quem quer diminuir a inflamação no corpo, pessoas que sofrem com Alzheimer, Parkinson, diabetes, todas as doenças inflamatórias, são muito beneficiadas quando diminui a ingestão de carboidratos, né? E para isso nós vamos
investir nas boas gorduras, né? Até porque elas nos dão saciedade. Então, olha só quantos benefícios nós temos ao escolher boas fontes de gordura. Quem não gosta de uma comida saborosa, né? Aquela comida que não tem gordura é uma comida com menos sabor, não é mesmo? Então, nós podemos sim fazer uso de boas gorduras e nos beneficiar, ter prazer em comer, não é mesmo? Então, gente, olha só, essa foi a minha dica hoje que eu quis trazer aqui para vocês, apresentar essas gorduras, algumas talvez vocês ainda não conheçam, né? Trazer mais essa possibilidade e informar, né? E assim, reforçar o quanto nosso corpo precisa sim de boas gorduras, né? Então, gente, fica a minha dica, compartilha, esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV, no YouTube, eu tenho o canal Nutrir com Gratidão, lá também estou sempre publicando vídeos novos com conteúdos que possam, né, contribuir para a nossa saúde de forma natural e saudável, né? Então,